Queridos, começamos o ano com todos aqueles por quem nós estávamos orando no hospital, todos de alta, todos em casa. E sabemos que a luta, o embate, está junto com a unção de Deus e com a missão de Deus a nós confiar. Então, vamos tocar em frente nesse mesmo mistério, nessa mesma segurança, ok? Deus nos abençoe. As crianças já desceram e eu te peço abrir a sua Bíblia em Isaías 53. Esse texto enseja esse primeiro domingo do ano. Quando eu vim para Volta Redonda, eu vim da maior igreja do Rio de Janeiro, conhecida no mundo como Igreja Evangélica Fluminense, pioneira do trabalho no Brasil. E pedi permissão para ir para o campo. Senti de Deus a chamada para começar alguns trabalhos do zero. E Volta Redonda faz parte desse desafio. E os membros da igreja aqui sabem que colocamos um propósito em Volta Redonda. Quando os bancos, as cadeiras já estiverem lotadas, nós mandamos para outro bairro, para outro lugar, para ficar lugar na igreja. Para a igreja ficar vazia de novo. E lá onde nós colocamos, banco a mais, para chegarem lá não ver que tem lugar vazio. Para as pessoas. Então, pessoal que tomou posse hoje, não se impressionem com as multidões. Aqueles mais idosos aqui conheciam e conheceram, nas casas havia um quadro com dois caminhos, um largo e um estreito. O largo era para muita gente. O estreito, poucos acertavam e caminhavam nele. Foquem, não a multidão. Foquem aquelezinho, aquelazinha. Não se impressionem também com os pregoeiros de ação social. Isso é dever de todo cidadão. E às vezes você dá e xinga. Essa semana passada chegou um pedinte lá em Piraí. Eu atendi, daí quando ele recebeu o dinheiro e saiu me xingando. Palavrões feios. Eu só fiz assim. Uma das maiores ações sociais na Bíblia, você encontra Jesus atendendo multidão e alimentando a ponto de não querer mais. E depois foram ouvir Jesus. Todos estavam ali ouvindo. Jesus começou a pregar. Eu estou fora. Esse discurso é muito duro. Você vai ficar? Não, eu também vou. E você? Também vou. Esse discurso é muito duro. Quem pode? Não. Estou fora. Presbítero Felipe, quantos ficaram? Pode falar, porque o pessoal não está com medo não. Todos foram embora. Estavam todos alimentados e foram embora.
Ficaram os discípulos, Jesus falou assim, não estou impressionado com a multidão não, que foi embora não. Vocês querem ir também? Pode seguir. Aí Pedro diz assim, para quem iremos nós? Não se impressionem com as multidões, se impressione com aquele que precisa ser salvo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Segura um pouquinho aí, no verso 3, olha para o lado, pergunta à pessoa que está do seu lado, você sabe o que é sofrer? Hoje só dá ibope a pregação de prosperidade e de riqueza, de ter avião, navio, iate, jatinho particular, super templos e até mesmo canal de televisão. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Quando eu estiver sentindo dor, sofrendo, ele foi primeiro que eu e você. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Espírito Santo, dá-nos graça para recebermos a tua palavra, do pastor àquela pessoa de mais tenra idade, do doutor ao tabaréu. Espírito Santo, o Senhor é o ensinador, ensina, dai-nos uma ministração nesta noite da tua palavra, a tal ponto que alavanque a nossa vida todos os dias deste ano. Nós precisamos de ti. Se o Senhor não ministrar sobre nós, nós vamos sair vazios. Por isso, eu quero de ti aquela palavra que eu preciso receber. E cada um aqui receba. Em nome de Jesus. Amém. As nossas transgressões, os nossos erros, Presbítero Felipe, você vem hoje para o culto ainda com os acessos do hospital na mão. O pastor faz como alguns. Estou de férias, vou sem gravata porque eu quero ser ouvinte. Se eu for de paletó e gravata,
vai sobrar para mim. Mas ele já foi abençoado, já abençoei ele, liberei, e falei com ele, vai para longe, cara, não fica por aqui não. Por aqui vão te achar, vão achar no celular, em casa, vão te achar. Se não te achar em casa ou no celular, vão te achar no shopping. Vai para longe. Senão não é férias, não descansa. Senão não descansa. E o pastor precisa de descanso. Pastor Luiz, deixa eu aproveitar aqui um parêntese no texto aqui, porque está dentro do que eu vou falar. Quando a igreja congregacional da Vila Mori mais sentiu bem, mais prosperou, e o povo estava ativo e trabalhando, foi quando eles deram 2 meses para o reverendo Wilson em Fortaleza. E não me perguntaram se eu queria ou não. Recebi assim na mão a passagem aqui, ó. Essa aqui é a passagem, a casa está lá, é do lado do Náutico, já está lá um cartão de sócio, esperando no Náutico, e o retorno está aqui também, 2 meses depois, a passagem de volta só daqui a 2 meses. Olhei para minha esposa, ela olhou para mim. Quando a igreja faz isso, ela é abençoada, porque ela está cuidando do pastor dela, do líder dela, dando descanso e cuidando da vida. Ana Paula, hoje me perguntaram aqui, como é que está a dona Sandra? Eu falei assim, ela está bem, já tirou os pontos do pé, ela tem o melhor enfermeiro da vida. Falei, e agora quando estava comentando a irmã ali, pastor, quem é o enfermeiro bom que o senhor conseguiu? Eu falei, você tem dúvida? Sou eu. Aqueles foram lá testar, ficaram 2 dias lá dormindo lá para testar se eu era um bom enfermeiro. Cuidei direitinho ou não? Bem cuidados, multidão, elogios, o varão desprezado. Ei, sua família te despreza? Como andam os elos de amizade? No papel eu não sou pastor de Karine, acho que há uns 20 anos. Por aí, né, Ana Paula? Mas todos os momentos Karine está aqui na minha mente, na minha oração. Por quê? Karine está internada em São Paulo. Não adianta essa ligação. Ou adianta? O que ganha com isso? O que você ganha dos seus parentes sendo crente, tendo que orar por eles, jejuar, madrugada com o joelho dobrado, ou lá no monte intercedendo? Aqui está Jesus, varão desprezado de todos, odiado por todos. E ainda o texto, o profeta recebe, ele fez cair sobre si a transgressão, os erros, a condenação de todos. O pecado que condena. Os pecados. E ele tem condições de pegar toda esta condenação minha e sua, carregar sobre si. E o texto sagrado diz que ele lançou nas profundezas do mar, onde ninguém nunca mais acha.
Portanto, eu e você precisamos saber se temos um ano, os enfrentamentos, as propagações não muito boas. Nós olhamos para o Senhor e vamos reconhecer que Ele é suficiente para remover toda a culpa que você carrega, mas remover de modo radical e completo. Portanto, Ele carrega sobre você, meu irmão, minha irmã, os crimes, os pecados contra o seu irmão, sua família, seu patrão, seu empregado, contra Deus. Então diga para quem está do seu lado: Ele é suficiente para eliminar o pecado de todo mundo. Então eu foco as transgressões, mas eu preciso estar com base para ver que há uma suficiência na eliminação da condenação para todo mundo, não só para mim, não só pelos nossos pecados, próprios erros, mas pelos erros de todos os outros que ainda estão errados, como nós também continuamos errados, porque aguardamos o momento da perfeição ser lançada e tudo que é mácula sumir e aparecer eu e você totalmente imaculados, prontos para entrar no lugar onde não entra nenhum defeito. É isso que você quer nesse ano? Ou quer mais anos? Não, Deus, não me chama agora não, não me leva agora não, eu não estou pronto como servo do Senhor para trabalhar na tua seara. Ele é suficiente para eliminar o mal e te deixar prontinho no serviço dele, meu irmão. Nós, os crentes em Cristo Jesus, precisamos ser relembrados, que às vezes esquecemos disso, de maneira muito constante, de que o amor de nosso Senhor Jesus é maior do que o nosso ego. Ana Paula não sabe disso, mas seu marido, Ana Paula, um dia que ele estava muito grato a Deus e falando comigo, todo empolgado, graças a Deus, Deus deu para Ana Paula um pastor. E um pastor, eu falei, o pastor dela sou eu. Falei para ele, você é o marido. Deus não deu para ela um pastor, que ela já tinha pastor, ela precisava de um macho. As providências de Deus para você, para mim, o sacrifício dele é maior do que o meu ego, o seu ego, meu irmão. Ele tem propósito, ele tem ações para que nós possamos executar dentro dos princípios dele. E esse ano vai te mostrar muita coisa que você nem imaginou, mas é providência dele. E quantas vezes ele quer que eu e você entendamos que dentro do nosso ego ele coloca um descrente que não tem Jesus, que persegue, que quem sabe possa chegar diante de você, diante da gente, de mim, e dizer como disse para Jesus: porventura de Nazaré sai alguma coisa boa? Já pensou você escutando isso? Isso machuca o nosso ego. E Jesus recebe coisas e declarações assim para me ensinar que pertinho de nós, aqui na terra, no nosso meio, onde Ele nos colocou,
tem gente precisando do socorro dele, e você é aquela que ele quer como socorrista dele. É por isso que ele não quer que ninguém se pereça. Como é que eu vou entender que ele não tem prazer na morte do ímpio? Se eu estou querendo me livrar daquela situação, ou daquela, e digo, só misericórdia, é misericórdia mesmo, que vai te qualificar para que você possa levar avante aquela tarefa que ele tem para você. Se de um lado é isso que nós vimos, do outro lado, desta verdade, e a grande verdade é que todos nós podemos e devemos proclamar a mensagem, esta mensagem de atenção àquele perdido que, se perder agora, se morrer agora, Deus não tem prazer. Por isso está esperando, para que escute o Evangelho, para que possa tomar uma decisão, para que possa entender o que é o plano de Deus para ele e para ela. E esse plano, quando o Espírito Santo me ensina, eu começo a ver que o plano de Deus não é que eu construa uma mansão. E quando eu falar em iate, é porque eu fui criado na margem do Rio São Francisco. Meu negócio não era carro, era barco, era lanche. O que ele quer, uma lancha, é um barco? Ou é evangelização, é alma? Eu preciso entender nesse projeto de Deus, que ele diz assim: ei, você pode deixar Samaria, está fluindo, o poder está caindo aqui, tem gente curada todo dia, tem gente profetizando, as suas próprias filhas são profetisas, vai para um lugar que não tem ninguém, eu vou te levar para lá. Filipe, tem uma pessoa aqui, uma cidade explodindo, tem uma pessoa que vai te dizer, como eu posso entender se não tem quem me explique? É uma pessoa. Quantos você está querendo alcançar? Ore, jejue por um. Porque o plano do Senhor para a sua vida pode ser esse. E para executar com eficiência, precisa saber que é Ele quem faz o projeto, o plano, quem fez você, quem libera o dom, quem capacita e ainda coloca uma escolta de anjos. Você que me acompanha no YouTube, nas redes sociais, o que você vai fazer neste ano? Qual é a sua produtividade neste ano? Ela chega a agradar a Deus ou não tem a aprovação de Deus? Quanta coisa boa e bonita vai ser feita, quanta coisa gostosa vai ser servida, mas a evangelização e missões, quanto você vai gastar nisso? Quanto tempo? Quanto de inteligência, de saúde, de físico nessa jornada evangelizante, a ponto de sair da sua cidade para um deserto, olhar uma carruagem que vem com uma pessoa e você ainda tem que correr para alcançar? Parece que o nosso ego não aceita muito essas coisas. Mas as boas novas de salvação precisa ser entendido por nós evangélicos como ordem, e ordem é para ser obedecida, executado por aqueles que ele já qualificou para executar. Esta é a razão porque as boas novas de salvação
em Jesus Cristo precisa ser proclamado, porque Cristo já morreu e já ressuscitou, trazendo vida abundante, e Ele garante que nele há salvação para todo, diga comigo assim, para todo pecador que se arrepende no mundo inteiro. Diga assim: toda raça, toda língua, toda tribo, todo povo. Então não é só para mim, é para você. Lá em Israel, uma das irmãs, a esposa de um pastor, Batista do Rio, que estava na caravana, foi andar de camelo. Na hora de descer do camelo, o camelo dá aquele assim. Aí ela caiu. Aí o camelo, para se posicionar, onde foi a pata do camelo? No joelho dela. Toda a caravana parou. Acabou o passeio. Tem que tomar providência, hospital, seguro, caravana. Como é que é a saúde em Israel? Como é que vai fazer para atender essa pessoa? E daí a pouco a gente está na cadeira e eu escutei lá dentro assim: ué, lá na Vila Muri Deus já não levantou gente que não podia andar? Ô pastor, posso pôr a mão no joelho da sua mulher? Obreiros, a gente tem que pedir permissão, né? Hoje me contaram de um bispo que tem um profeta, sei lá quem é, o profeta não, um apóstolo aí, que disse que estava na igreja e o povo lá estava no fogo todo aí ele foi, e a unção do cavalo, ele pulou em cima da irmã lá e fez da irmã um cavalo. Não é mentira não, porque ele falou assim: eu vi, pastor. Lá na igreja de Piraí me falaram. Eu e você estamos na caravana. A caravana precisa andar. Naquela ladeira até chegar no Mar da Galileia, a cadeira subiu, pesada com ela. Quando a cadeira subiu de volta, desceu pesada. Na hora de subir, a cadeira subiu vazia. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus te usar. Atenção à voz do Espírito Santo, que quer fazer de você o instrumento dele. Nesta sequência de raciocínio de Jesus, do Espírito Santo, do ministério do nosso ego, eu quero chamar a atenção dos crentes que fazem o que Cristo manda. Para fazer é preciso um padrão de vida, diga comigo assim, um padrão de vida santa. Isso não é um preço que é pago no shopping, pela internet, não é comprado no Shopee, não é. Oh, desculpa o pessoal da rede social aí que é fã, e nada contra a Shopee, não, pode continuarem comprando. Não tem um preço pago por essa pessoa para comprar a salvação, nem mesmo o complemento para isso. Não tem um preço pago, o preço já foi pago, nada está faltando. Jesus, para a sua obra propiciatória, já executou tudo a ponto de dizer: está consumado. Lá na cruz do Calvário, ele estava sofrendo, ele estava crucificado, mas o ministério, a obra, a execução da obra estava sendo completa nele. O resultado de uma vida santa vai aparecer. Isso é obrigatório.
porque faz parte da natureza de um Cristo que já morreu, mas venceu até a morte, está vivo. Então proclame. E o mal tem que recuar. O poder da vida é maior, a salvação é maior do que a perdição, para que a chance seja aproveitada. E escute os céus, as declarações de: perdoa o meu pecado, me aceita como eu te aceito como meu Salvador, me aceite como teu filho, tua filha. E os anjos cantam quando na terra um pecador se arrepende. Instrumentos da mensagem de salvação. Isso é obrigatório na vida do crente, porque se não produzir isso, o Senhor diz que é infrutífero. E a árvore que não produz, lá no sítio ainda tem lixia no pé, lá ainda tem lixia. Mas tem um pé que foi cortado, porque esperei 5 anos e não produziu uma lixia. E o Senhor diz que se não produz, é cortado. É cortado. Como é que anda a sua produção? Crentes fazem o que Cristo manda. Eu estou neste item, batendo nesta tecla. Faça, meu irmão, o que o Senhor manda. Seja um crente, uma crente obediente, que guarde os mandamentos de Cristo. E guardar esse mandamento é sendo evidente de que você está sendo acompanhado, cheio, transbordando do Espírito de Deus, porque é Ele quem nos qualifica para frutificar, para produzir, para obedecer os mandamentos do Senhor. E os frutos têm que ser os frutos do Espírito. Não são os meus frutos, nem os seus frutos. São frutos do Espírito Santo, que espera como resultado a semente do Evangelho produzindo. E como ouvirão se não há quem pregue? É você, meu irmão, minha irmã, que nasceu no coração de Deus, na família de Deus, agora é recebido com festa pelos anjos que cantaram a sua salvação. Portanto, tem outras que dependem de ouvir, para crer, para receber e ser salvo. É esse o padrão que Deus quer para nós. Aquele que se diz crente e vive em pecado é semelhante a um produto de marca falsificada. Olha para quem está do seu lado, vê se está com cara de crente mesmo ou de crente falsificado. Crente falsificado é aquele que a etiqueta está igualzinha do crente verdadeiro. Fala até em língua, até profetiza, prega mais bonito do que eu, sabe mais texto bíblico do que eu. Eu só tenho 50 e poucos anos de ministério. Ele diz assim: eu sei mais do que o pastor Wilson, eu sou tal. A etiqueta impressiona. O marketing da etiqueta coloca os produtos em auge. Fala baixinho para quem está do seu lado assim: você conhece crente que imita crente? É só imitação. Esse produto é falsificado, ele procura imitar o original. Ei, mas não tem qualidade. Não tem a qualidade do original. E o inferno sabe disso, a ponto de dizer: eu sei quem é Paulo,
Eu sei quem é Manuel, quem é Joaquim, quem é José, quem é Maria. Mas você, quem é? Quem é você? O falsificado não tem durabilidade. É crente pavio curto. É aquele que não leva desaforo para casa. É aquele que não tem a humildade de ouvir isso aqui que nós lemos na palavra do Senhor. Varão de dores, aflito, que sabe o que é padecer, que é humilhado, que pode escutar se tu és filho de Deus, que pode receber bofetada, profetiza quem te bateu. Crente falsificado não aguenta essas coisas. O produto não tem durabilidade, não tem qualidade. E segure essa aí, mas engana o comprador. Quem compra é enganado. É enganado. Esse produto depõe, atenção os amados aí que trabalham no controle de qualidade, depõe o controle de qualidade. E esse crente falsificado quer até separar joio de trigo quando ele mesmo é joio. Nem sabe escutar o Senhor dizer assim: olha, quem separa não é você. Eu tenho. Quem vai separar? Mas é Ele quem estabelece quem Ele quer. Diga para quem está ao seu lado: é joio no meio de trigo. Engana o comprador. Não tem a qualidade do Espírito Santo, nem diz Deus o Todo-Poderoso, nem pode obedecer o ide do Senhor, e nem tampouco carregar a minha cruz e andar. E quando vem uma cruz que é dele para carregar, irmãos, eu estou num deserto, eu estou numa prova, não dá mais. Vou procurar um lugar melhor, uma vida melhor, uma situação melhor. A ação dos crentes verdadeiros são perfeitas diante do Senhor, porque está dentro da vontade de Deus. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Quantos dias neste ano? Paulo lembra aos judeus que, devido à maneira deles, viviam mesmo na condição de povo de Deus, mas, segundo Jesus, eram de mentira. E Jesus os chama de sepulcro caiado. A etiqueta era bonita, o marketing era bom, mas era um mau cheiro que saía, em vez de bons frutos. Jesus me diz
que é pelas pisaduras dele que muitos são sarados, diz o texto que nós lemos. Ele foi moído, foi blasfemado entre os gentios, foi desprezado dos judeus e até chamado, quando confrontavam os demônios e os expulsavam, eles que tinham indícios com o inferno, dizia: você viu, não tá? Não parece? Ele expulsa por Beelzebu. Não é isso que a gente trata lá? É pelo espírito de Beelzebu. Infelizmente, eu e você fomos chamados por Deus, estamos no ano de 2026. E nós queremos que neste ano, a minha vida, a sua vida como crente, possamos obedecer aos mandamentos de Cristo. E anunciar, e pregar, e onde quer que Ele nos leve, nós possamos estar ali cumprindo a vontade do Senhor, honrando o nome dEle, o ministério dEle, em vez de ser uma vergonha. E você deve conhecer muitos que envergonham o nome de Cristo, a igreja noiva do Cordeiro, o ministério sagrado que Deus levanta os servos dele. Eu quero e oro para que você queira também, porque a Bíblia nos ensina isso, nos tornar aperfeiçoados nele. E tudo que eu venha estudar, tudo que eu venha pesquisar, não me desvie para criar o meu próprio marketing e eu me tornar um coach. Eu preciso ser e transmitir e ensinar o caminho que devem andar, e esse caminho é Cristo. A palavra diz que, sendo assim, eu estou no mundo que cheira mal, mas quando eu chego ali, daquele lugar que cheira mal, do meio dos mortos, possa subir o bom perfume de Cristo, o Senhor exalar o bom perfume e mandar solução para o que está morrendo, para o que está condenado ao pecado, para que haja mudanças de vida, novo nascimento. É isso que Ele quer, é para isso que Ele me chama, que Ele te chama para viver uma vida como embaixador de Deus, como se Deus falasse, e é isso que os homens querem ouvir, como se falasse por intermédio de Deus, e aquilo tudo que sai de nós possa resultar em honras, glórias ao nome do Senhor, porque verdadeiramente são servos do Senhor, não são produtos falsificados. Vejam a sua vida, vem e vê o reverendo Wilson, vem e vê a irmã fulana de tal, o irmão fulano de tal. Ou então, venha e acompanha que ele diz: não olha para mim não, olha para Jesus. Não, mas como é que você vai seguir? Vai receber orientação se você não quer que ele olhe para você, se não quer receber seu ensino, a disciplina. É preciso que sejam essas pessoas para se tornarem um bom perfume de Cristo, e Deus usando como instrumento dele. Ele é perfeito, usando os imperfeitos que estão se aperfeiçoando, segundo Paulo, até se tornar uma perfeita varonilidade. Posso escutar um amém? Então, abençoa quem está do seu lado, diga assim: cada dia mais perfeito. Se for mulher, diga assim: perfeita.
poder do Evangelho é a maneira santa e justa. Santa e justa como eu e você devemos viver. O Evangelho. As boas novas de salvação. Porque murmúrio fez com que muita gente morresse antes de chegar a Canaã. E vai provar muito crente se é crente mesmo ou se é imitação. Eu quero concluir lembrando que o crente verdadeiro tem inúmeras razões para se alegrar. Inúmeras razões para se alegrar. Não é sem motivo que ele louva. Porque se pegar o instrumento, se pegar o microfone, se louvar, se chegar na igreja, chegar no banheiro, onde estiver louvando, da boca para fora, o Espírito Santo vai dizer para ele que aquele louvor não está subindo, não está agradando a Deus. A exaltação ou é por si mesmo, ou é pelo carro, ou é pela lancha, ou é pela casa bonita que tem, ou pelo emprego, pelo diploma, pela posição social, ou é a exaltação é do Senhor. Em vez de se exaltar, exalta o Senhor. Em vez de se engrandecer, engrandeça o Senhor. Porque pode ser que seja um rei. Deus deu a graça de estar no trono, mas se não dê glória a Deus com os aplausos humanos, vai ser comido? Vai ser comido? Escutei, vai ser comido? Fala para quem está acompanhando nas redes sociais, escute, vai ser comido? De bicho, no próprio trono, onde não deu glória a Deus. Ele quer que eu e você neste ano possamos fazer chegar a exaltação, os elogios que só Ele é digno de receber, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, e só aquele que sabe quem Cristo é, que conhece as suas obras, que aprendeu a viver em obediência a Ele, só esse, em obediência e proclamação da sua santa palavra, pode entender a dimensão extraordinária do Evangelho de Jesus Cristo. E onde você chegar, sem expressar nada, alguém possa dizer: as novas do Evangelho ressoando estão aqui. E alguém diga assim: não está cantando ali, aquela pessoa ali é crente, ela é as novas do Evangelho proclamado, é a vida, o dia a dia dela que faz isso acontecer. Nós somos ensinados a nos examinar a nós mesmos e não a julgar os outros. A ceia é um momento desse. Examine-se, pois, a si mesmo. Cada um vai prestar conta de si. Examine-se a si mesmo. Quando Paulo está ministrando aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz isso. E assim como do pão e beba do vinho, símbolo do meu corpo e do meu sangue. Aquele que permanece nele, meu irmão, minha irmã, esse deve também andar como ele andou e fazer as obras que ele fez. Andar como ele andou e fazer as obras que ele fez. Antes da ceia, eu me lembro de um hino. Eu não sei aqui quantos lembram desse hino, conhecem esse hino. E nós já vamos com esse apelo que eu fiz, de andarmos como ele andou.
Viver a vida que ele viveu, e nós vamos eliminando as transgressões, o pecado, a feitiçaria, o roubo, o furto, a indecência, a indolência, onde nós chegarmos, porque somos pregadores do Evangelho, poder de Deus. Quando o Espírito Santo fala com você, você canta assim: ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim, pois só eu posso conceder conforto e paz sem fim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo e gozo e paz achei consolação. Ouvi o Salvador dizer, de graça que te dou, a água viva vem beber. Aleluia, Senhor. Sacia. Ajuda-nos a entender que Tu és da vida a fonte eu sou. Fui a Jesus e me prostrei à fonte e bebi. O que você está bebendo? O que você está comendo? O que você está sugando por aí afora? É quando você bebe e participa dessa fonte que você pode cantar. Jamais de sede eu sentirei, estando sempre ali. Não saia de perto da fonte, meu irmão, minha irmã. Por mais que te ofereçam a ser um crente que parece, mas não é. Esteja sempre no altar, sempre buscando o Senhor. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele quer isso para mim e para você. Ele quer nos usar, mas é preciso ter ouvidos. No meio de uma mídia tão potente, você possa dizer: ouvi o Salvador dizer, do mundo eu sou a luz. Ó, venha a mim, pois quero ser teu guia desde a cruz. Fui a Jesus e nele achei o sol que brilha em mim, e nesta luz eu andarei até da vida ao fim. Faça uma oração aí onde você está. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões,
moído pelos nossos pecados. Zombaram dele, mas é o único Salvador que existe, se é que você quer salvação. E que você possa andar todos os dias desse ano como ele andou. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.